A paz do Senhor a todos. Um dia desse eu estava assistindo, um testemunho sobre um ex-rabino ortodoxo, E tem um aqui que eu achei muito interessante, mas esse testemunho é muito antigo, tá? Tanto é que ele não tem esse testemunho como posso te dizer, traduzido em português. Isso aqui que tá em português, mas não o vídeo, quero dizer, só a escrita. É um resumo do resumo. Então eu resolvi ler para vocês. Fala do resumo do testemunho do rabino ortodoxo Armand Dani Moyal. Deve ser falado assim, não sei. Vamos primeiro saber, para todos nós entendermos, qual é a diferença do que é um rabino ortodoxo. Vamos dar uma lidinha aqui na Wikipedia. Judaísmo ortodoxo. O judaísmo ortodoxo é um dos 3 grandes ramos do judaísmo. Uma vertente que se caracteriza pela observação relativa rigorosa dos costumes e rituais em sua forma mais primitiva e tradicional. Segundo as regras estabelecidas pela Torá e pelo Talmud, aí tem aqui Talmud. Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei. Ética, costumes e histórias do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. E imediatamente desenvolvido e aplicado pelas autoridades posteriores conhecidos como Goim, Hizboim e Aharonim. Geralmente o judaísmo ortodoxo consiste em 2 vertentes diferentes. A ortodoxa moderna, que é o judaísmo ortodoxo moderno, é um movimento dentro do judaísmo ortodoxo, que tenta sintetizar os valores judaicos e a observância da lei judaica como o mundo secular e moderno. E a ultra-ortodoxa, que significa o quê? O termo Haredi vem do hebraico e quer dizer temente ou temeroso. Este se refere ao judeu praticante do judaísmo ultra-ortodoxo. O termo Haredi, pode ser considerado pejorativo, dependendo do contexto em que esteja e por quem seja utilizado. Os ortodoxos representam cerca de 15% da comunidade internacional. Os ortodoxos defendem os hábitos tradicionais, defendem posições religiosas e políticas radicais, como não reconhecer sinagogas e rabinos não ortodoxos. Então vamos lá agora ao testemunho do rabino. Armand Dani Moyal. Eu nasci no Marrocos, em uma família judaica muito ortodoxa. Meu pai era um dos famosos rabinos de lá, e todas as nossas vidas giravam em torno do aprendizado da Torá, das yeshivot, dentro do judaísmo ortodoxo. Vocês me perdoem aí se eu não estiver pronunciando correto, mas só para a gente entender preste atenção no testemunho. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai faleceu. Na nossa família havia 11 filhos, e para minha mãe não ficou muito difícil sustentar os 11. E para minha mãe ficou muito difícil sustentar os 11. Portanto, ela teve que nos enviar a famílias diferentes. Eu fui encaminhado para uma família em que o homem também era um rabino. Ele me adotou até meus 3 anos de idade, mas depois faleceu. Então fui enviado para outra família, também de rabinos. E lá comecei a estudar na Yeshiva até a idade de 8 anos. E com a idade de 8 anos, eu tinha concluído o aprendizado de um livro da Tanakh, não sei.
com a idade de 8 anos, hein? Então, eles me enviaram para outra cidade no Marrocos, chamada Meknes. Lá havia uma yeshivá, que era uma escola da Torá para órfãos, né? Então, yeshivá era uma escola, né? E uma vez que eu era muito bom aluno, apesar de muito jovem, eles me promoveram ao estudo do Talmud, que era uma classe mais avançada do que a classe do estudo da Torá. Em seguida, aquela família decidiu emigrar para Israel, e eu tive que encontrar uma outra família. Que vida, o cara ficou pulando de família para família. Durante todo esse tempo, eu sentia que não tinha minha própria família. Não era uma vida fácil para mim, como criança. Essa é a razão pela qual eu realmente mergulhei no Tanakh. Dia e noite eu estudava o Tanakh. Um dia, um grupo sionista chegou ao Marrocos. Começarem a tomar jovens órfãos, reunindo-os para levá-los a Israel. Quando cheguei em Israel, voltei imediatamente a estudar na Yeshivá, em Bnei Brak, cidade que é o centro do judaísmo ultra-ortodoxo. Eles possuem escolas da Torá muito renomadas. Lá eu estudei até a idade de 17 anos e meio, quando entrei para o exército israelense. Quando terminou o meu tempo no exército, estudei em casa por algum tempo a fim de fazer as provas para o rabinato. Ao terminar as provas e me tornar rabino, eles me deixaram trabalhar. Meu primeiro emprego foi como um shoket, não sei, dentro do rabinato. Não foi fácil. Em seguida, mudamos-nos para uma cidade chamada Naharia, que fica na parte norte de Israel. Então eu trabalhava para o rabinato em Naharia. Além de trabalhar como shochet, também trabalhava ensinando na yeshivá. Então, eu pedi para ser um rabino congregacional. E foi muito difícil, porque no norte de Israel há uma segregação muito forte entre sefaraditas e askenazitas. Não havia amor entre eles, né? E hoje eu sei como é bom vir a fé em Yeshua HaMashiach, né? Em Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que encontrei foi o amor. Até então ele nunca acreditava em Cristo, tá, gente? Deixe-me dizer como eu recebi Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele vai dizer agora como ele recebeu. Eu sofri uma série de perseguições em Israel e no Marrocos por conta dos gentios. Eles costumavam nos perseguir pelo fato de sermos judeus. Muitas vezes eu me perguntava no meu íntimo, como é que esses cristãos que me perseguem durante toda a semana vão aos domingos e adoram um judeu? Eu não conseguia entender, né? Porque adoravam um judeu. Quem era o judeu? Jesus Cristo, né? Eu não conseguia entender. E ainda assim eu queria saber onde este nome surgiu. Quem é este Yeshua, Jesus? Na guerra do Yom Kippur, países árabes atacaram Israel de surpresa. Era o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia da expiação, o dia do perdão. Os judeus eles só têm um dia do perdão, né? Que é o Yom Kippur. Quando Israel e todo o povo estava na sinagoga. Eu era, naquele dia, um shazam em uma das sinagogas. Enquanto eu estava orando, de repente ouvimos sirenes, barulhos altos, tráfego de veículos. Durante Yom Kippur você não encontra um carro em Israel. Mas, de repente, era possível ver ônibus correndo, veículos públicos, todo mundo estava indo para a sua casa.
consegui chegar às colinas de Golã às 17 horas, no caso 5 horas da tarde. Eu era um dos tripulantes em um tanque do exército. Eu era o motorista do tanque. Naquela noite em Golã, entre as 17 às 20 horas da noite, né, os sírios conseguiram tomar uma parte do norte de Israel. Era muito difícil chegar a qualquer lado, porque havia um monte de minas na estrada. Atacamos naquela noite. Um contra-ataque, e na manhã seguinte ocorreu um grande milagre. Havia 8 pessoas no meu tanque. Enquanto a guerra estava acontecendo e seguíamos avançando, um dos soldados disse, o soldado falando, veja quantos mortos e feridos nós temos, vamos orar. Eu disse a ele, não há tempo para orar agora, temos de avançar, não temos tempo. Mas ele me disse, eu não me importo, vamos parar tudo e orar. Essa foi a primeira vez que eu vi alguém orando em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aquele soldado era um judeu e orou em nome de Yeshua, quer dizer, um soldado judeu orando em nome de Jesus, né? As bombas estavam caindo ao nosso redor e ele estava de pé, todo satisfeito e orando dentro do tanque. Naquele momento, eu não conseguia entender de onde ele tirou forças para orar, ou tempo, pois as bombas estavam caindo ao nosso redor. E eu lhe disse, por que você está orando em nome de Yeshua, em nome de Jesus? Por que Yeshua? Por que Jesus? Você quer trazer mais aflição sobre nós? Né? Que eles estavam achando que ele era uma maldição, orando em nome de um judeu que para os outros judeus, né, ele foi apenas um profeta e nada mais. Né? Este dia foi, particularmente, um dia muito quente. Não havia nem um pouco de vento, não havia ar para respirar, estava dentro do tanque, né? Os soldados, que são especialistas em encontrar essas minas e desarmá-las, estavam ocupados fazendo seu trabalho ao nosso redor, né? E quando nós terminamos de orar, Elohim enviou, de repente, um vento forte, Deus, né? Um vento forte, que levantou toda a areia e até mesmo pequenas pedras. E nós não tínhamos mais que procurar pelas minas, porque elas estavam na superfície. Eles estavam nesse momento sondando o terreno, porque tinha muitas minas, né, encobertas, né? E eles estavam orando a Deus, e Deus fez com que viesse um vento muito forte, e aquele vento espalhou aquela poeira que estava sobre aquelas minas, que estavam cobrindo as minas, e eles passaram a enxergar onde estavam as minas, então eles retiravam, né? Quando vi isso, pensei, eu estou ficando louco. Nesta fase, eu não tinha certeza, eu estava sonhando? Isto é verdade? Mas nós continuamos com a guerra. Depois de alguns dias de combate, nós esquecemos. Eu, pelo menos, esqueci sobre a oração que fizemos. Ele esqueceu daquela oração que tinham feito a Yeshua HaMashiach, no caso de Jesus Cristo, né? Após dias de luta entre a Síria e Israel, houve quase que um cessar-fogo. Mas depois tudo recomeçou e percebemos que estávamos simplesmente cercados e vimos a morte na frente de nossos olhos. E aquele soldado me disse, vamos orar novamente. Eu disse, por que você quer orar agora? Eles começaram a guerra de novo, as bombas estão voando como chuva. Estava havendo uma grande chuva de bombas, né? E o cara de novo falou, vamos orar. Nesse meio tempo, recebemos uma ordem dos oficiais para irmos ao Monte Hermon. Mas este soldado passou um rádio e disse, eu sinto muito, eu não ouço nada, estou ocupado orando. Eu não ouço nada, estou ocupado orando. E ele continuou a orar. Depois fomos para dentro do tanque. No caso, eles estavam fora, tá? Só corrigindo aqui.
Fomos para dentro do tanque. E quando dirigimos cerca de meio quilômetro, vimos à distância algo como um sinalizador, uma bomba vindo em direção ao nosso tanque. Então ouvimos a explosão. O tanque quase desintegrou. Éramos 8. 5 morreram. Eu fiquei gravemente ferido e passei 9 meses no hospital. Esse soldado que havia orado saiu como se nada tivesse acontecido. Isto permaneceu na minha mente enquanto estive no hospital. Ele vinha me visitar com frequência e ainda assim eu simplesmente não podia acreditar no que ele me disse. Eu estava muito absorto e ocupado em acreditar naquilo que me foi ensinado por tantos anos. No caso, ele passou anos crendo que esse Jesus, Yeshua HaMashiach, foi simplesmente um profeta. Não foi nada demais, que tudo aquilo era engano. E ele estava errado. Eu sentia que se eu orasse em nome de Yeshua, Jesus, ou mesmo mencionasse esse nome, eu seria um traidor da minha fé, e do meu povo, e do meu Elohim. No entanto, crentes em Yeshua não me deixavam. Né? Pessoas que criam em Cristo, em Jesus Cristo, não desistiam. Né? Eles simplesmente não me deixavam em paz. Eles simplesmente não me deixavam em paz. Eles vinham testemunhar para mim o tempo todo sobre Yeshua HaMashiach, cada vez pessoas diferentes. Né? Os cristãos, eles não desistiam. Eles pregavam, perseverantes. Né? Havia uma família muito agradável na Inglaterra, que estava vivendo em Narraia, não sei se é assim que se pronuncia, perdoe ele. E nós tornamos amigos. E nos tornamos amigos. De repente, eu me vi procurando nas escrituras. Ele começou a procurar nas escrituras, ele começou a se interessar. Até então ele só tinha uma literatura. Né? Comecei a olhar o Yeshayahu, que é Isaías, né? 53, Yemerhahu, que é Jeremias, Yeshekel, que é Ezequiel, mas eu ainda não conseguia entender de quem estes profetas estavam falando. Porque o Pentateuco, né, o rabino ortodoxo, ele lê, se não me engano, somente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Vamos lá, conferindo aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso mesmo, né? Então, ele passou a ler os outros profetas, começou a ler Isaías, começou a ler Ezequiel, Jeremias, né? Então, continuando. Mas eu dei àquelas pessoas o benefício da dúvida. Eu disse, talvez tenham razão, e talvez nós estejamos errados. Então, eu me encontrei em uma perseguição pela verdade. Até então, eu estava vivendo uma mentira. Né? Estudei as minhas próprias escrituras, fui a Yeshivá, às bibliotecas e a todos os lugares diferentes para estudar livros e tentar descobrir quem este Yeshua é, Jesus. Eventualmente, eu percebi que isso não era suficiente. As escrituras. Eu queria ler historiadores dos tempos antigos, o que eles tinham escrito sobre Yeshua HaMashiach, sobre Jesus Cristo. Orei a Elohim, a Deus, se Yeshua está vivo, mostre-me nas escrituras. Elohim me mostrou o caminho. Ele iluminou as escrituras para mim. E nelas eu achei Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo. Não há tempo agora, mas no futuro eu posso mostrar como encontrar Yeshua HaMashiach no Talmud, nos Midrashim, etc. Depois de aceitar Yeshua HaMashiach no meu coração e de conhecê-lo melhor, e depois de receber o seu reino, só posso dizer que, após estudar 35 anos em Yeshivot, pela primeira vez
eu percebi que durante esses 35 anos, eu estava como morto. E agora eu comecei a viver. E agora eu entendi o que realmente disse Yechezkel, que é Ezequiel, sobre colocar um novo coração em você. Eu verdadeiramente recebi um novo coração. E isso, gente, foi um testemunho bem antigo, né, chamado Armand Dani Moyal. Deus colocou um espírito novo nele. Ele passou a crer em Cristo Jesus.